E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. No vídeo de hoje, pessoal, vou te ensinar a corrigir essas imperfeições aqui, ó, mostrar para vocês como que se encontra essa superfície. Isso daqui, pessoal, subiu animal, subiu cachorro mesmo aqui nesse capu, ó. Então você vê que as patinhas do animal, não foi só um, foi 3 cachorros que a cliente falou que ela tinha. Olha aqui, levanta um pouquinho, bota mais pro lado. Olha como que tá todo o capu desse carro assim. Ela falou que subiu algum bicho no carro, os cachorros foi pular para pegar e infelizmente pegou no carro dela. Então esse vídeo que eu vou fazer aqui hoje seria somente para os alunos do curso de Polimento Técnico e Vitrificação, que é um vídeo um pouco atípico, tem vários processos, um pouco mais técnico, só que eu quis gravar e deixar essa oportunidade para vocês aqui do YouTube. Talvez você não teve condição ainda de participar das nossas turmas online de Polimento Técnico e Vitrificação, então aqui eu vou te dar uma aula legal que com certeza vale muito e muitos profissionais, muitos cursos, inclusive você não vai aprender a fazer isso que eu vou te ensinar agora. Então, para você aprender diretamente comigo e aprender mais também sobre isso, acompanhe aí. Então, pessoal, primeira coisa que você tem que entender quando você for fazer um serviço de polimento é que não é só você pegar uma fórmula pronta, uma massa de polir, uma boina, eu sempre falo isso para vocês, mas eu gosto de repetir. Primeira coisa que você tem que entender, qual é a primeira parte do polimento para você fazer uma correção de superfície? Você tem que entender e descobrir qual é o verniz do carro. Se é um verniz, vamos supor, um carro da Honda, um verniz asiático, o verniz é original? Esse capu é repintura ou é original? É original. Ele então é um verniz macio, porque a Honda tem um verniz macio. E o verniz da Honda ele é mais sensível, mostra aqui lá da Land Rover. O verniz da Honda é mais sensível do que o verniz dessa Land Rover. Então essa Land Rover ela tem um verniz que aguenta um pouco mais, é mais difícil um pouco cortar do que um verniz da Honda, entendeu? A Duster também tem um verniz um pouco mais resistente do que o verniz da Honda. Então é legal você entender na primeira parte do polimento, primeira coisa, qual é o verniz do veículo que você vai trabalhar. Então você descobrindo qual é o verniz do veículo, você já sabe que você não pode atacar uma superfície frágil com uma bazuca. Tá entendendo? Tá conseguindo raciocinar? Se o verniz é macio, para que você vai atacar ele com uma abrasão muito alta? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender isso, tá? Depois que você descobre qual é o verniz, você tem que saber o quê? Quais são os danos. Quais são os danos que uma superfície tem que eu preciso cortar? Então, eu já apresentei para vocês aqui esses danos. E dentre esses danos, chega aqui mais perto e mostrar para eles. Dentre esses danos, você vai perceber que existe riscos que tá superficiais, mas existe alguns que a gente colocar a ponta do dedo sente que ele está um pouco já aprofundando. Então, dentro desses danos aqui, alguns são mais profundos, outros são mais superficiais. Então, a primeira coisa quando você for fazer uma apresentação de orçamento para o cliente, é você não pode prometer o 100% num caso desse. Porque você não sabe, simplesmente você vai conseguir cortar tudo, porque algumas imperfeições já estão profundas. Então você já descobriu o tipo de verniz, que é um verniz asiático, é um verniz macio. Quando é repintura, você tem que dobrar a sua atenção, porque você não sabe qual foi a catálise do verniz, se é um verniz que realmente é resistente ou se é um verniz daqueles mais barato, se o pintor, quando deu a repintura, ele deu vários filmes de verniz ou se foi uma demão só encorpada, então você não sabe. Então quando é um pintor original, você sabe que pegando um medidor de espessura, você vai medir a espessura. Entre 90 a 150 microns, eu sei que ela é original, bem provavelmente ela é original, a não ser que às vezes um carro, vamos supor, igual está 118, se ali na porta deu 149, tem uma discrepância. Se a outra porta está dando 118, então eu entendo que ali já tem algum retrabalho. Normalmente isso acontece, porque o carro é pintado por igual na fábrica. Não existe vou pintar só uma porta aqui, outra porta ali. Não, é por igual. Então, quando eu entendo que aqui essa superfície é original, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu estou querendo dizer. Deixa eu ligar a luz aqui. 117, olha só. Eu sei que eu tenho uma margem ainda para mim cortar aqui. Aqui já deu 102. Então eu sei que, poxa, eu não posso cortar tanto também aqui nas extremidades do capu, porque é uma superfície que ela já não está tão grossa. Da mesma forma, quando eu olho para cá, ó. Então o que é isso daqui? Um micron é a medida, é a milésima parte do milímetro. Então normalmente um micron significa que é 100 micron de verniz? Não. É 100 micron da lata até o verniz. Então aqui você ainda tem oxi-prime, prime, base, verniz. E o verniz é onde você vai trabalhar para cortar e simplesmente identificar o defeito.
Então, só para não alongar muito esse vídeo, até mesmo porque eu decidi botar aqui no YouTube para vocês. Você já entendeu que o verniz é macio de um Honda? Já entendeu que esses danos aqui, você precisa trabalhar com um pouco mais de agressão, porque tem uns que já estão um pouco mais fundo, outro um pouco médio. Você sabe que foi uma pata de animal que ela realmente danifica o verniz. Então você tem que criar um projeto aqui agora. Você descobriu qual é o dano, você descobriu que o verniz é macio. Agora você tem que criar um projeto de compostos. Quais são a abrasão dos compostos que você vai usar? Tem necessidade de você entrar com uma massa de polir abrasiva num verniz macio? Normalmente não tem. Um composto ele é mais lubrificado, você consegue trabalhar bem na peça, você consegue fazer um serviço melhor com o composto. Então, nesse caso, eu vou usar um composto, o 400 da Menzena, gosto bastante de usá-lo. Ele é muito bom em verniz duros e verniz macio. Quando eu preciso fazer uma abrasão legal aqui, eu também consigo cortar. Para vocês terem uma ideia, aqui nesse lado, estava a mesma coisa dali. Aqui, estava a mesma coisa, literalmente. Aqui estava bem. Se você me acompanha no Instagram, vocês devem ter visto alguns stories meus mostrando já esse aqui como é que estava. Então já eu consegui cortar bem a superfície, nivelar bem, comparado com esse lado aqui. Então você já vê que nivelou bastante. Só que aqui eu criei um projeto de corte com uma boina de lã não tão agressiva. Essa boina aqui, quando ela tem listra amarela, ela tem um corte também mais suave. Ela corta agressivamente, mas também tem um pouco mais suave de acabamento. E gostei com isso. Só que eu ainda vi que ficou umas marquinhas. Então, quando você usa verniz macio, você usa uma abrasão de boine composto, estava dando um aquecimento ali chegando a 55, 60 graus. Aí eu falei, pô, não vou ficar refazendo sempre um processo de abrasão de máquina, eu vou dar uma nivelada com a lixa aqui, que é mais fácil. Então, pessoal, existem dois tipos de nivelamento. O nivelamento por abrasão, quando você usa uma lixa para nivelar a superfície, tem um nivelamento por abrasão. E também tem um nivelamento com abrasão de boina e composto. Esse nivelamento com boina e composto, ele é mais leve, ele é mais suave, porque você vai nivelar, casando lubrificação de composto com abrasividade de composto, com abrasividade de boina. Então você consegue fazer um projeto sem usar lixa melhor. Só que em alguns casos, nesse caso, e principalmente nessa parte desse carro, estava idêntico aqui, tanto aqui como aqui. Eu usei uma lixa em uma certa parte, facilitou o processo. Então, eu sempre falo para vocês, para meus alunos, para pessoas que me acompanham, que 99% dos polimentos não precisa usar lixa. Você consegue nivelar uma superfície sem precisar usar lixa. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou usar a lixa aqui nessa superfície para nivelar, mostrar como fazer um lixamento correto, com uma lixa leve, tranquilo, para te facilitar também o seu polimento. E vou fazer aqui, ó, sem lixa. E vamos ver qual vai ser a diferença ali, não sei. Aqui eu nivelei uma parte sem a lixa e no cantinho aqui eu nivelei com lixa e vi que ficou um pouco mais fácil. Então vou mostrar aqui para vocês. Do lado de cá do carro foi menor, então eu consegui resolver apenas com boinas de espuma, tranquilo. O acabamento dela é até melhor. E sem muitas delongas mesmo agora, vamos iniciar. Taquinho de lixa aqui. Não tem taquinho, pô, já usei muito Havaiana para me lixar carro, cortava chinelo e usava. Então assim, é o ideal hoje em dia? Se você é profissional, às vezes é melhor você ter um taquinho, mas um chinelo também resolve, tá? Tô com uma lixa usada 2500 aqui, ó, pode usar às vezes, porque eu tô usando a 2500 aqui? Porque aqui ela me atendeu, não preciso de um nivelamento tão agressivo. Eu preciso apenas de um nivelamento bem leve aqui, tá? Não preciso lixar com uma 1200, 1500. Então sempre, quando você for lixar, tenta dar menor abrasão, porque se resolver, não precisa você aumentar muito. Então, ó, vou borrifar um pouquinho de água aqui, molhar um pouquinho da lixa e vou dar uma leve lixada. Bem leve mesmo, tá, pessoal? Só tô deixando ela deslizar aqui, não tô fazendo força. Aí agora, para quem nunca pegou a lixa e tem medo às vezes de fazer um processo, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em oficina de funilaria em pintura, na verdade era lanternagem em pintura, então já lixei muito carro para dar pós de pintura e tal, então já tenho uma certa familiaridade com isso. Mas às vezes você que nunca lixou, quando você joga a água aqui na superfície, ó, você percebe que você não vê os danos que você está ocasionando, mas a lixa ela é abrasiva, então você está removendo aqui uma certa camada de verniz. Isso aqui é inevitável, você está removendo essa certa camada do verniz. Quando você lixa muito com o carro molhado, você perde aquela noção de quanto você está tirando e como se encontra a superfície, se você já resolveu ou não. Então dica, sempre que você está lixando, seque o carro. Depois que você secar, você vai perceber que você
teve uma abrasão. Tá vendo que ele tá fosco agora? Por quê? É a mesma coisa quando a pessoa pega uma esponjinha de lavar louça e fica esfregando no carro para tirar aquelas, como é que fala o nome? Cocô de passarinho, essas coisas assim do carro. Tá tendo abrasão, só que tá molhado, a pessoa não percebe, ela não vê. Mesma coisa pegar um pano de chão e ficar forçando, você tá lixando, tá tendo uma abrasão ali, tá entendendo? Às vezes não é com equipamento como a lixa, mas tá havendo a abrasão. Então a minha dica é o quê? Sempre quando você estiver lixando, tá começando principalmente, você é um cara que tá iniciando o polimento, precisou lixar, sempre seca a superfície para você ver. Igual aqui, você percebe ó, que alguns riscos você não conseguiu nivelar sua lixa. Quando você passar um aqui, sente degrau. Aqui, ó, de igual modo, ó, tem um degrauzinho. Esses aqui branco, provavelmente não vai sair muito com o polimento. O polimento deve conseguir remover alguns deles, afinar outros e, sim, entregar um serviço de qualidade. Só que você não consegue prometer um 100% numa situação dessa. Então, eu fiz um teste para a proprietária. Quando ela trouxe o carro para mim, mostrei assim, falei, poxa, pode prometer que vai melhorar alguma coisa, mas 100% realmente eu não consigo te prometer, porque a gente só consegue ver algumas coisas fazendo durante o processo. Então, transparência é a alma de todo bom profissional. Se você tiver transparência com o seu cliente, ele vai entender e ele vai valorizar a sua mão de obra, tá? Então, ó, dei uma leve lixadinha, você viu que foi bem simples, bem rápido. Foi mais até mesmo para mostrar para vocês como lixar corretamente essa superfície. E agora, vou secar ela e vou entrar com um processo de corte. Olha só, vou pegar a politriz rotativa aqui, ó. Politriz rotativa. Vou pegar o composto. Sempre quando você for, primeira vez, usar a boina na peça, não é a primeira vez, tá? Eu já usei em outras partes aqui, mas se você estiver usando a primeira vez a boina na peça, você coloca uma camada mais generosa de composto. Tipo, normalmente eu boto 4 gotinhas. Quando você for a primeira vez, coloca um pouco mais nessas gotinhas. Porque a primeira demão você vai fazer de corte, qualquer processo com a boina, você vai ter que lubrificar um pouco mais a boina para você trabalhar melhor na peça, evitar trepidação, evitar que fique aquecendo muito rápido a peça. Então, primeira demão um pouquinho generosa. Feito isso, eu não vou botar gliss aqui, não vou colocar nada disso nesse momento. Depois eu te explico sobre aquela outra etapa ali. Vou colocar ela aqui na peça, eu vou dar uma leve espalhada. Eu sempre gosto de fazer isso, então eu digo que vocês também façam, tá? Coloquei ela aqui na peça, olha a velocidade aqui, ó. Tô em 1000 RPM. Se quiser colocar menor, não tem problema, porque a primeira passada você vai fazer o que aqui, ó? Ligou ela devagarzinho. Primeira passada é você lubrificar a boina e lubrificar a peça, ó. Primeira passada você não vai trabalhar a abrasão. Eu não gosto de velocidade muito baixa, tá vendo? Que ela fica querendo pular. Eu gosto de trabalhar um pouquinho assim, ó. Subir para 800, estou espalhando. Estou espalhando, ó. Eu normalmente trabalho entre 1000 a 1400 RPM, tá? Estou em 1000 RPM agora. Feito isso, pessoal, não incline boina, faça um processo bem tranquilo, sem muita abrasão, sem muita pressão, pelo menos não agora. Vamos tentar só resolver as marcas de lixa aqui, ó, e tentar resolver principalmente das marcas de lixa, a gente tentar resolver a questão das marcas de animal. Vou segurar aqui. Vou segurar de lado ela um pouco aqui, galera, ó. Você percebe, às vezes, que ela começa a expelir um pouco de pó. Porque às vezes ela já está suja um pouquinho de outras partes do carro, ela expele um pouco de pó. Feito isso, pessoal, ó, fiz um leve corte aqui. Se você tiver dificuldade, quiser cortar, às vezes eu pego uma boininha menor e faço aqui, ó, tá? Só na partezinha menor, até pode ser de menor diâmetro, que se você talvez estiver com dificuldade, use uma boininha menor. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque como eu falei, a minha intenção nesse vídeo é te instruir de uma forma mais tranquila. Certo aqui, o que você fazer agora? Você esperar esfriar um pouco a superfície, para você passar a flanela. Só que, vou tirar um pouco aqui, ó, só desse excesso de composto, para me mostrar para vocês o que nós fizemos aqui, um leve corte
de uma forma bem rápida, tá? Esperar ela esfriar um pouquinho para me passar o revelador. Enquanto aqui esfria para me passar o revelador de hologramas, eu vou usar ali e fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Agora eu vou borrifar esse produto aqui, ó, chamado Gliss. Esse Gliss ele faz o que, pessoal? Ele ajuda na lubrificação e ajuda a gente a trabalhar na peça aproveitando um pouco mais dos abrasivos que a gente usa nos compostos. Então assim, eu fiz uns testes com esse produto, ele é novo, é lançamento, e eu gostei assim do resultado, é bem útil. Antigamente em boina de lã você não conseguia usar água, porque aumentava a quantidade de holografia. Já em boina de espuma você conseguia borrifar um pouquinho de água. Agora com o Gliss você pode borrifar tanto em boina de espuma, quanto em boina de água. Então, boina de lã, isso ajuda bastante, tá? Feito isso, depois ali que ela esfriar, eu vou passar o revelador e a gente vai voltar lá para uma outra etapa. Eu vou tentar cortar isso aqui agora, sem eu fazer o lixamento, tá? Vocês viram aqui como é que estava a superfície? Então vamos lá, ó. 1000 RPM, tá, pessoal? Mostra aqui. 1000 RPM, sempre em movimento, ó. Sempre em movimento. Passada mais curta agora, galera, ó. Não tô dando pressão porque é um verniz macio. Se eu dar pressão aqui demais, o que vai acontecer? Vai marcar muita peça. Então, só tô deixando trabalhar aqui, ó, composto e boina. Eu não tô nem pressionando a boina, a politriz, eu tô só segurando ela em cima da peça. Você lembra que aqui estava um pouco mais fácil do que lá embaixo. Então lá eu lixei, não precisava lixar. Chega uma hora que você vai estar com uma operação bem legal, você vai conseguir entender isso. Mas lá eu precisei lixar para nivelar um pouco mais o risco mais fundo. Eu sei que só com uma etapa essa aqui me dá um pouco de trabalho. E aqui não, ó. Soltei. Vou pegar agora aqui, galera, ó. Vou pegar agora aqui o revelador de hologramas, tá vendo? Um revelador de hologramas. Para que serve o revelador de hologramas? Para você limpar a peça. Você limpar a peça e preparar para a etapa anterior. E se porventura você limpar a peça e ver que tem algumas imperfeições que é para ser corrigida na etapa que você está fazendo, você volta, você retrocede nessa etapa. Você não vai para a etapa seguinte. Por exemplo, se eu for limpar aqui agora e perceber que tem muitos riscos fundos, não adianta eu ir para a etapa seguinte, que ela não vai corrigir. Então eu tenho que retroceder e tentar caprichar um pouco mais nessa etapa que eu estou fazendo agora, tá? Para isso que serve a revelação das holografias. Então, ó, vou passar ele aqui na peça. Eu prefiro sempre borrifar na flanela e depois borrifar na peça. E eu já percebo que já melhorou bem. Só que você concorda comigo que o brilho da superfície ainda não está tão legal? Vocês concordam? Então, pessoal, ó, como eu te falei, tá vendo a superfície? Você vê que ela está sem brilho. Então, quando você faz um polimento somente com a boina de lã, automaticamente ela tem holografia aqui. Deixa eu ver se vai conseguir mostrar pela luz de foco. Vocês devem estar vendo aí um pouco de hologramas. Quem é um pouco mais conhecido vai entender que ali tem um holograma. Tá vendo? Aquilo ali é um holograma, é marca de boina de lã. Ó. Então, quando você usa uma boina de lã e passa a cera aqui, o que a cera faz? Ela mascara as marcas da boina. Futuramente o cara vai lavar o carro uma, duas vezes, o mascaramento, que é o que? O preenchimento. Você não nivelou o verniz. Você nivelou, que na verdade é agressivamente, mas a boina agressiva com composto de corte, ela deixou fissuras no verniz. Então, automaticamente, quando a luz bate, ela não espelha, ela reflete, ela dá feixes. Aí o que acontece? O cliente vai ver holografia. Por quê? A cera que você passou, ela só preencheu, ela não corrigiu. Então, por isso que agora você vai entender que a superfície não está brilhando 100% e ainda tem uma etapa seguinte a ser feita, uma etapa chamada refino, que você consegue puxar para o lustro. Então, quando você usa lã,
99% das vezes você vai ter que usar uma boina de espuma para fazer o acabamento. Posso falar que 100% das vezes você tem que fazer espuma para fazer um acabamento, porque ela não vai te dar um acabamento tão fino. Então eu tô aqui, ó, com esse aparelho. Lembrando, não é um aparelho que todo mundo tem que ter, daqui chama Gloss Meter, ele é um medidor de brilho. Ele é um aparelho que eu tenho porque é a nível de instrução. Eu gosto de apresentar para as pessoas, para meus alunos, até mesmo para algum cliente, se o serviço que a gente fez, pô, seu carro estava X, agora está X. O cara vê que realmente, mas não tem utilidade assim, e é funcional na estética automotiva diretamente. Porque, por exemplo, chega uma hora que o carro está brilhando, você não vai ver se ele tem 90 ou 100 aqui no nível de GU. Você não vai saber. Você simplesmente vai olhar e vai ver os dois carros brilhando. Então, ó, vou calibrar aqui rapidinho, só ligar ele aqui. Quando você liga aqui ele já calibra. Fez a calibração? Vamos ver quantos que está dando aqui essa superfície, ó. Vou ligar ela aqui. 89, tá vendo? Em média que ela está dando. É 5 é porque às vezes ela não pega 100%. Mas 86. Em média, bota aí, 87. Aqui deve dar um pouquinho mais, ó. Tá vendo? 93. Por quê? Porque aqui uma superfície que a gente já deu uma trabalhada um pouco melhor nela. A gente fez um corte com um composto de corte e a gente fez o que a gente vai fazer aqui agora. Chamado, sabe o quê? Um refino. Você lembra que a gente já fez um corte com a boina de lã? Agora eu vou pegar, ó, um composto de refino para verniz asiático, verniz macio. E vou pegar uma boina de corte leve, uma boina de refino também. Normalmente aqui você às vezes consegue já puxar e finalizar nessa etapa em verniz macio. Verniz macio, quando você corta com lã e às vezes pega uma boina de refino dessa, você muitas das vezes consegue já finalizar o seu polimento, dando um bom acabamento com a rota orbital e fechando já o polimento, tá? E normalmente em verniz macio, verniz duro, às vezes você tem um pouco mais de dificuldade. Mas fez isso, ó, vou botar aqui agora, só para espalhar, velocidade 2, depois vou subir para 3, que é a velocidade de equilíbrio da rota orbital, ó. Fiz a 2, espalhei aqui. Vou subir para 3 agora. Tá vendo que sai um pouco de pó? É por causa que a rota orbital, você está trabalhando aqui, ó, aqui tem uma quina, que é o final do capô, ela acaba jogando para baixo o pó. Quando você está trabalhando uma peça mais plana, dificilmente gera tanto pó assim. Outra coisa importante é tomar cuidado com as quinas. Você não vai polir diretamente na quina aplicando muita pressão na rota orbital, tá? Então sempre tendo com isso. Caso você queira usar o gliss, você pode usar também, não tem problema. Outra coisa importante é a máscara que você está usando, protetorzinho auricular. Eu não estou usando aqui porque senão fica ruim para você me ouvir. E também quando eu boto o protetor, eu grito aqui no microfone, tá? Então aqui, ó, vou só fazer o acabamento aqui agora com esse gliss para melhorar até mesmo o processo de limpeza. E vamos ver como que ficou. Então vou só passar aqui, um lado sem revelador ainda, pra gente ver como que tá. Daqui a pouco eu passo o revelador de hologramas aqui.
Então você percebe, não sei se pela luz, pela imagem que tá dando para ver, que já deu para corrigir e dar outra cara para a superfície. Vocês lembram como é que estava cheio de riscão aqui, cheio de coisa? Quando a gente mede a espessura, deixa eu medir a espessura aqui rapidinho, ligar aqui a iluminação. Quando eu meço essa espessura, 124, viu? Já tem uma margem, se eu quiser cortar mais, aqui 109, deu uma baixadinha, aqui 102, viu? Eu cortei ali uns 8 micros mais ou menos, aqui 107. Lembrando que você não consegue ter uma base legal. Aqui tem 99, tá vendo? Então, existe o quê? Eu vou ficar cortando aqui, pessoal, até quando? Cortar mais micro para deixar o verniz mais vulnerável? Aqui deu 100, ó. Então, assim, eu entendo que você trabalha visando a perfeição. Essa é a sua missão. Só que eu, como profissional, entendo que o verniz é a proteção automotiva, é a principal proteção automotiva. Por mais que eu dê uma camada de cera aqui agora, que foi o que eu vendi para o cliente, o polimento técnico com proteção em cera, eu entendo que alguns riscos é melhor a gente permanecer com ele do que tentar forçar e deixar o carro totalmente vulnerável ao tempo e qualquer exposição. Então, assim, nesse caso, eu vou parar por aqui. Eu não vou cortar mais. E como eu já falei para vocês antes, eu apresentei para o cliente já aonde eu conseguiria chegar e alguns riscos, principalmente aqui. Eu mostrei, cara, aqui não vai ficar, é uma moça, aqui não vai ficar tão bem, tão 100%, como em algumas outras partes. Mas vai ficar tão legal a ponto de você não precisar mexer com uma repintura imediata. Então, quando a gente botar lá fora isso aqui, com certeza não vai incomodar o cliente. Agora vamos ver lá, onde a gente não usou nenhum processo de lixa. Lá estava mais leve, pessoal. Aqui estava mais leve, realmente. Acho que o vídeo ficou um pouco grande, galera. Talvez muitas pessoas até ficou pelo caminho, que poderia chegar até o final. Mas aí não... Enfim, eu fiz o que eu pude para tentar ser breve e tentar ser explicativo, né? Para vocês entenderem. Ó, de igual modo aqui agora que eu vou fazer. Eu vou limpar a peça. Vocês já viram que ó, você consegue comparar daqui, ó, com aqui embaixo. Já, para você já ver as diferenças. Tem uns riscos aqui um pouco mais fundo que ele sim, eu acredito até que eu posso voltar um pouquinho com a boina de lã que eu corto mais ele. Mas só para não alongar mais esse vídeo, olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Mais um pouquinho de composto, ó. 1, 2, 3, 4. Vou dar só uma borrifadinha de gliss aqui, ó. Botar ela aqui do lado. Deixa eu só ligar essa máquina aqui em outro lugar, que ela tá no limite ali. Que eu gosto dessa máquina da Vonix, que ela tem a extensão, ó, bem grande. As outras, normalmente, é um cabinho pequenininho. Aí eu ligo ela sempre bem longe, mas só que nesse caso aqui, ela ficou longe demais. Beleza? Mas vamos lá, ó. Agora, botei ela aqui na peça, velocidade, vou botar na velocidade 2. Você pode fazer isso, ó. Você pode só fazer um e fazer, depende do profissional. Cada um vai fazer de um jeito e você deve criar um método que você acha melhor para você, tá? Aqui eu fiz isso, ó. Vou espalhar na peça. Velocidade 3 agora. Foto orbital, você sempre trabalha com pouco de pressão e passadas mais curtas. E agora eu solto ela um pouco aqui para fazer o acabamento, ó.
Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí, deixa o seu like, que ele é importante para nós, cara. E simplesmente, se puder também ativar aquele sininho, você vai também receber os nossos próximos avisos dos próximos vídeos que sair, tá? Vou passar aqui embaixo agora o revelador de hologramas, para vocês verem que nós conseguimos melhorar o brilho da superfície e também a questão de holografias, ó. Se você comparar com aquela hora, vai perceber que não tem mais aquelas marcas tão agressivas de boinas. Aqui, deixa eu calibrar aqui rapidinho de novo. Chique. Calibrei aqui. Vamos ver lá, tava dando 86, 88, não tava? Olha aí, 95. Significa que a gente melhorou o brilho da peça, tá vendo? Se você faz só um corte e entrega, você não consegue melhorar o brilho. E aqui ainda eu consigo fazer ainda um lustre e melhorar mais ainda esse brilho, tá, pessoal? Então assim, pessoal, foi um vídeo que ficou um pouco grande? Eu acredito que sim, deva ter ficado aí uns minutos legais. Só que se você botar em prática o que eu falei, que é o quê? Primeiro, identificar o verniz, depois identificar os danos, depois escolher os compostos, depois escolher as boinas, depois você trabalhar escolhendo a sua máquina. Pô, você tem a máquina de corte, a máquina rotorbital. Eu, particularmente, 99% das vezes prefiro iniciar com a rotativa, prefiro usar a rotativa tanto para um corte, muitas das vezes para o refino. O Widner, eu gosto, sou fã dela, gosto bastante de usá-la. Não quer dizer que a rotorbital é ruim. O acabamento da rotorbital é muito fino, é muito legal, mas o corte que a rotativa me entrega, eu consigo fazer mais rápido e melhor. Então basicamente é isso que eu quis te passar para você criar um projeto inteligente. E agora nós vamos ali para aquela parte ali, ó. Vou limpar com o lado limpo da microfibra primeiro, para me tirar o excesso de composto. Vou borrifar aqui, ó, de novo o revelador de hologramas, para limpar a peça. Melhorou? Melhorou, Larissa? Aí? Pelo vídeo, melhorou? Melhorou, né? Então, pessoal, olha só. O que eu quis te apresentar nesse vídeo, que normalmente eu tento mostrar só para os meus alunos. A vida real, ela vai te exigir, muitas das vezes, primeira coisa, transparência com o seu cliente. Porque não é sempre que você só vai polir carro de garagem, nave. Existem casos que você vai pegar que vai te exigir um pouco mais de trabalho, usar um pouco mais a sua mente. Poxa, eu uso lixa? Não uso lixa? Testo primeiro sem a lixa? Aqui eu já tinha testado do lado. Testo primeiro sem a lixa para ver se eu consigo? Se ficar legal, eu continuo assim? Poxa, e se eu usar a lixa, melhora? Quantos micros que ficou? Então assim, tente sempre ser uma pessoa que não se satisfaça apenas com uma fórmula pronta. Seja uma pessoa que seja sempre disposta a aprender mais, a aplicar mais e a crescer mais. Beleza? Então eu espero que você tenha entendido. Quero te dar um benefício presente para você que acompanhou esse vídeo até o final. Se você gostou, entendeu bem o processo, interagiu, gostou da minha forma de ensinar, tem um link aqui embaixo com alguns cursos meus. Cursos online que você pode fazer de qualquer local. É como se você tivesse contato comigo 24 horas por dia. Se você abrir o celular, abrir o computador, você consegue ver qualquer aula em qualquer momento, só precisa de acesso à internet. Então se você gostou, quiser fazer parte de alguma das nossas turmas, temos a Wisdom Academy, que é uma escola de negócios automotivo, temos curso de polimento técnico e verificação, que abrimos vezes ou outras no ano, não é sempre que ele vai estar aberto. Temos curso de lavagem técnica, curso de higienização automotiva, pilares da rede automotiva, que é a turma mais completa, que tem curso de polimento, higienização, lavagem técnica, é um curso mais dinâmico. Se você gostou, a primeira coisa que eu peço é que você curta. Curte esse vídeo, joga para frente, apresenta para outras pessoas, é importante muita gente ter esse conhecimento. E se você quiser fazer parte da nossa tropa, você também vai ser muito bem-vindo, eu te espero do outro lado, beleza? É muito bom ter você aqui, te espero na próxima. Forte abraço aí, tamo junto!